Infelizmente, Paulo, o desmoronamento, o barranco, o pedaço do muro caiu em cima da cama onde o garoto estava dormindo e infelizmente esse garoto acabou morrendo. Pellegrini, troca de tiros, bandidos, 4 bandidos em um carro, Pellegrini, realizavam vários assaltos na cidade. De repente, eles pararam o carro, foram trocar tiros com a polícia. Um deu azar. Aliás, deu sorte, né? Porque terminou sendo baleado e vai ser encaminhado diretamente para o cemitério. O que chama a atenção, Paulo Guerra, a ousadia dele. Ele desceu do carro armado e começou a atirar na polícia, começou a mandar bala no pessoal da polícia. A polícia teve que revidar e ele acabou morrendo. Azar dele, sorte a nossa. Pois é, Pellegrini, os outros 3 se evadiram, né? Outros 3 conseguiram se evadir, Paulo Guerra, só ele mesmo estava tentando atirar, estava tentando matar e acabou sendo baleado. Logo depois ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde no Platão Araújo ele partiu dessa para pior. Pellegrini, a meteorologia está prevendo mais chuva para hoje, né? Vamos saber como é que está o tempo aí fora, Pellegrini. Já começa a clarear, Paulo Guerra, já não tem aqui, pelo menos onde estamos nesse momento, tá aquele clima gostoso, sabe, Paulo, aquele ventinho bom, mas não tem prenúncio de chuva, pelo menos até o presente momento. Está clareando normal, a movimentação é que chama atenção, viu, Paulo, do trânsito aqui, né? Bem amena, bem tranquila, realmente, muito parecida, como você colocou ainda há pouco, com o dia de sábado. Temos muitas informações aqui ainda nesta edição sobre as providências relacionadas ao coronavírus e os prontos-socorros da cidade, Pellegrini, durante a noite e madrugada, muitos atendimentos? Já visitamos 2, Paulo, pronto-socorro Platão Araújo, que agitou, né, até mesmo devido a essa ocorrência com o bandido. Tivemos também outras 2 pessoas feridas, uma faca, outra bala. Pronto-socorro João Lúcio foi mais tranquilo, mas tivemos 3 eventos aí por agressão física. Um deles chegou em estado grave, acabou sendo atingido a pedradas, Paulo Guerra. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti, Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, vamos sim voltar, se Deus quiser, com o nosso noticiário policial. Paulo, estamos nas ruas, estamos acompanhando todo o desenrolar desses dias difíceis aí nas ruas da cidade e daqui a pouco vamos voltar sim, Paulo, com essas e outras informações. Muitas indagações aqui sobre o coronavírus e vocês que estão acompanhando o Jornal da Manhã, daqui a pouco teremos aqui um relato completo sobre os últimos acontecimentos e as providências que foram tomadas relacionadas a esta pandemia. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor retirou nesta segunda-feira as 3,5 mil máscaras que haviam sido apreendidas na sexta-feira em uma distribuidora na comunidade de Riacho Doce, na Cidade Nova. O proprietário do local estava como depositário dos itens e tinha 48 horas para apresentar as notas fiscais com a procedência do material, mas como isso não aconteceu, as máscaras foram recolhidas pelo Procon. As máscaras têm tido alta procura na distribuidora por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, os itens comercializados no local são específicos para a construção civil, portanto, impróprios para a prevenção do Covid-19. Os usuários do serviço do Departamento Estadual de Trânsito não precisam ficar preocupados com possíveis prejuízos durante a suspensão dos serviços da autarquia decorrente das medidas de prevenção ao Covid-19. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu, na última quinta-feira, prorrogar os prazos de alguns serviços por tempo indeterminado. De acordo com a deliberação do CONTRAN, ficarão suspensas as defesas de atuação ou autuação de recursos de multa, os recursos de suspensão e cassação de CNH, além da identificação de condutor infrator e a fiscalização de registro e licenciamento de veículos novos. O cidadão que está com a CNH vencida desde o dia 19 de fevereiro de 2020 e precisa renovar o documento também não precisa se preocupar. O prazo desse serviço foi adiado. Da mesma forma, aquela pessoa que vendeu um veículo no dia 19 de fevereiro para cá e precisa transferi-lo, também não se preocupe. Esse prazo está interrompido e não vai incidir a multa por atraso de transferência, explicou o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá Barbosa. O Conselho Nacional de Trânsito também modificou a duração do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O prazo de conclusão era de 12 meses, mas foi estendido para 18 meses. Todas essas mudanças se aplicam em Manaus e em todos os municípios do Amazonas.
6:06. O juiz Edson Rosas Neto, titular da primeira vara da comarca de Tabatinga, determinou que o Estado proceda à transferência via UTI móvel para Manaus de um homem acometido por linfoma, câncer que se origina no sistema linfático, para imediato atendimento em uma unidade de saúde da capital. Decisão seguiu a jurisprudência de tribunais superiores e as ordens de prioridade de atendimento à saúde, sobretudo a que está respaldada no artigo 196 da Constituição Federal. O magistrado concedeu a tutela de urgência solicitada pela Defensoria Pública Estadual, observando a jurisprudência de tribunais superiores e as ordens de prioridade de atendimento já estabelecidas, sobretudo a que está respaldada no artigo 196 da Constituição Federal, que resguarda o direito constitucional à saúde. Atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19, a Secretaria de Estado de Assistência Social está comunicando que os atendimentos nos restaurantes populares e cozinhas comunitárias estão suspensos com o objetivo de impedir a propagação do novo coronavírus. A SES reforça a necessidade da medida para evitar aglomerações, uma vez que elas oportunizam o contágio pelo Covid-19, e assinala sua preocupação com a saúde dos usuários desse serviço, seguindo a orientação das autoridades de saúde como forma de resguardá-los. A primeira Defensoria Pública de Primeira Instância de Atendimento ao Consumidor pediu à Justiça Federal, a Justiça Estadual, nesta segunda-feira, a execução de multa diária de R$2.000 contra a Amazonas Energia por descumprimento de determinação judicial. Uma liminar datada de 20 de março garantiu a uma consumidora de Manaus que tem doença pulmonar crônica a religação do serviço de energia elétrica. O corte foi efetuado de forma indevida, uma vez que o débito da fatura da consumidora no mês de janeiro de 2020 está sendo discutido administrativamente junto à concessionária, estando, portanto, suspenso, como informa a primeira Defensoria Pública de Primeira Instância de Atendimento ao Consumidor. Além de argumentar que o débito já consta como suspenso no histórico de consumo da concessionária, a consumidora alegou ainda ter problemas de saúde que podem se agravar com a ausência do serviço essencial. Desde a semana passada, vereadores de Manaus estão remanejando emendas impositivas que serão utilizadas no orçamento deste ano para o combate ao coronavírus. 15 parlamentares já enviaram à Secretaria de Saúde mais de R$3.800.000. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, vai enviar hoje à CEMEF, Secretaria de Finanças da Prefeitura, ofício remanejando mais de R$200.000 para o combate ao Covid. Eu vou conversar com o Elias Emanuel perguntando se esse dinheiro também vai para a Secretaria de Saúde. Bom dia, Paulo. Elias, esse dinheiro que está sendo disponibilizado através de emendas, vai para a Secretaria de Saúde também? Olha, Paulo, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Difusora. Da minha parte, eu sensibilizei há pouco o presidente da Câmara Municipal no sentido de enviar as minhas emendas impositivas para a assistência social, Paulo. Eu fui secretário municipal da assistência social e sei do drama que o povo que vive abaixo da linha da pobreza na nossa cidade vive hoje. Há poucos instantes você noticiou que os restaurantes populares da SES estão encerrando as atividades que faziam e que realizam na periferia de Manaus. Fechar o restaurante pode ser uma medida viável para evitar aglomeração, mas essa população que pegava a refeição todos os dias vai fazer o que agora sem o alimento de cada dia? Eu sei que muita gente vai precisar das unidades básicas de saúde, dos hospitais, contagiada pelo Covid-19, e a saúde precisa de recurso, mas a assistência social também precisa de recurso. Eu vou pedir da secretária da SEMASC, da Secretaria Municipal da Assistência Social, que o dinheiro que vou destinar para a secretaria seja utilizado na compra de cesta básica. A Secretaria Municipal da Assistência Social tem hoje 6 cozinhas comunitárias que distribuem diariamente 1.200 refeições.
Eu tenho informações que essa refeição hoje é distribuída em quentinha para evitar a aglomeração. Não dá simplesmente para fechar os restaurantes e deixar essa população sem comer, baixando a imunidade, sem ter o pão de cada dia. Hoje no Brasil a gente tem 40 milhões de autônomos que estão parando porque não tem atividade, como você mesmo há poucos instantes registrou com o Pellegrini. O movimento da cidade todos os dias parece que é um novo sábado ou um novo domingo. Então esse pessoal que vende, por exemplo, objetos 1000 nos cruzamentos da cidade está parando em casa. E qual é a resposta que o Estado, que o município vai dar para essas pessoas, se não buscar o alimento na mesa? Portanto, nesse sentido, eu estou encaminhando o recurso que me cabe para a Secretaria da Assistência Social e pedindo reforço na compra de cestas básicas para que a gente possa distribuir à população mais carente. Só em Manaus são quase 117 mil famílias cadastradas no Bolsa Família. E essas pessoas, além do Bolsa Família, fazem bico. E hoje os bicos estão parados. E para finalizar, Elias, a população em situação de rua que vive no centro da cidade também preocupa. Verdade, Paulo. Ontem o padre Danival, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, me chamou a atenção para esse item. Eu tenho 2 emendas, uma no valor de 60 mil para a comunidade Nova e Eterna Aliança, que funciona aí na Visconde de Mauá, que atende hoje 500 moradores em situação de rua, e tem outra no valor de 70 mil reais para o Instituto Amazônia, para o projeto Caminhos do FEI, que fica na Bernardo Ramos, também no Centro Histórico de Manaus. Vou pedir a essas instituições e urgência na SEMEF na transferência desse recurso para compra também de alimentação para essa população que vive em situação de rua. Eu tenho notícias que cerca de 2.000 pessoas em Manaus hoje vive em situação de rua. Você que transita diariamente no centro histórico da cidade sabe o quanto há de pessoas que vivem nas ruas de Manaus. Essas pessoas também precisam de máscaras, elas precisam de álcool gel e principalmente de alimentação. A Cáritas Arquidiocesana está tentando contato com o comitê de crise do governo e da prefeitura para fazer compartilhamento de experiências junto a essa comunidade. Hoje estou entrando em contato, tanto com a prefeitura quanto com o Estado, no sentido de fazer esse elo de comunicação entre a Cáritas, a Catedral e o Comitê de Crise do Coronavírus aqui em Manaus. Portanto, a população de rua é verdadeiramente uma preocupação, visto que hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e nessa população também o índice de tuberculose é alto, Paulo. Dessa forma, a gente tenta contribuir para minimizar os efeitos do coronavírus. Muito obrigado, Elias, pela tua entrevista aqui ao Jornal da Manhã, tratando desse assunto que realmente merece atenção. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Itamar. Muito obrigado. O governador Wilson Lima reuniu-se com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os demais governadores da Amazônia Legal na tarde de ontem por meio de videoconferência para tratar de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Na ocasião, Bolsonaro anunciou a transferência de 8 bilhões somente para a área da saúde em um período de 4 meses, recursos esses que serão utilizados no combate ao Covid-19 aqui no estado. Josué Neto solicita antecipação dos salários dos servidores do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, solicitou por meio de requerimento ao governo do Amazonas a antecipação do pagamento dos servidores do estado devido à pandemia de coronavírus Covid-19. Segundo Josué Neto, a medida atende ao pedido de servidores, segundo os quais o pagamento está previsto para o dia 5 de abril. Existe um desejo por parte desses servidores de adiantar as compras de mercadorias básicas para se manterem em casa nesse período de isolamento por conta do coronavírus, mas aguardam o pagamento de seus salários, que está previsto para o dia 5, período em que o quadro de contaminados pelo coronavírus pode ser maior. É importante fazer esse adiantamento para que essas pessoas possam se antecipar a esse momento, afirmou Josué Neto. Na última sexta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa encaminhou ao governo do Amazonas um ofício pelo qual solicita que todas as suas emendas parlamentares
parlamentares no valor de 6,9 milhões de reais sejam destinadas às ações de combate, tratamento, compra de equipamentos e aquisição de materiais para auxiliar no atendimento de pessoas com o Covid-19. No último domingo, Josué Neto também solicitou ao governo e à prefeitura de Manaus que as escolas que não estão funcionando sejam utilizadas para abrigar moradores de rua durante o período da pandemia. O presidente da Assembleia Legislativa também criou um indicativo de projeto de lei que visa zerar o imposto estadual de todos os produtos de prevenção ao coronavírus, entre eles álcool em gel, luvas e máscaras. Também solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ao presidente da República Jair Bolsonaro e ao governo do Amazonas restrição aos voos nacionais e internacionais no aeroporto Eduardo Gomes e apresentou um projeto de lei que visa proibir que concessionárias de energia elétrica e água cortem o fornecimento aos clientes durante o período de pandemia causada pelo coronavírus. 6h18 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde decidiu suspender todas as visitas nas unidades de saúde a partir desta segunda-feira por um período de 40 dias. A decisão, comunicada às unidades por meio de circular, busca prevenir a propagação do novo coronavírus em pacientes internados nos hospitais e maternidades da SUSAM e diminuir a aglomeração de pessoas nas unidades. A medida ainda dispõe que nas unidades hospitalares serão permitidos acompanhantes apenas para pessoas portadoras de necessidades especiais ou pacientes que não possam tomar decisões, limitando-se a um acompanhante por internado. No caso das maternidades, será permitido um único acompanhante, que vai da internação até a alta da paciente, que em média será realizada em 24 horas. O acompanhante deverá estar em bom estado de saúde. Por recomendação do Ministério da Saúde, estão suspensas temporariamente as vacinas de rotina na rede de saúde pública do Amazonas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, que é responsável pela distribuição das vacinas na capital e no interior, o Ministério da Saúde orientou pela interrupção nas unidades básicas de saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus. Ainda segundo o ofício circular ministerial, serão mantidas apenas a oferta de vacina contra sarampo para pessoas com até 59 anos de idade e a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou ontem. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, explica que a oferta de vacina de rotina deve retornar a partir de 16 de abril deste ano, quando será encerrada a primeira fase da campanha contra a influenza, destinada para pessoas com mais de 60 anos. Temos informações agora com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Começou ontem a imunização em idosos contra a gripe. Conforme anunciado na página da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, na última sexta-feira, a campanha contra a influenza será dividida em 3 etapas. A primeira fase, que começou no dia de ontem, tem como público-alvo idosos a partir de 60 anos, que inclusive muitos já foram, receberam a dose da vacina em domicílio. Apesar do anunciado que a vacina seria de casa em casa, muitos idosos procuraram as unidades básicas de saúde para receber a vacina. Por isso, o secretário de saúde do município, Dr. Rodrigo Balbi, tem um recado para toda a população. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Rodrigo Balbi, secretário municipal de saúde de Manacapuru. Eu queria fazer uma orientação a todos vocês com relação à vacina contra a gripe para os idosos. Muitos idosos têm ido às unidades de saúde sem necessidade. Eu peço que vocês orientem seus pais, tios, avós e familiares e não busquem as unidades de saúde, em virtude também do clima chuvoso. Isso favorece a apresentação de resfriados e gripes. Então, por favor, não permitam, não deixem os idosos serem de casa nesse tempo. Esperem que a Censa disponibilizará o vacinador casa a casa. Então, esse é o meu recado. Por favor, orientem seus familiares com relação à vacina dos idosos. Será feita casa a casa, não precisa eles se deslocarem a uma unidade de saúde, que a unidade de saúde irá. Pela Estratégia de Saúde da Família, ESF, as equipes seguirão os cadastros individuais existentes para a realização da vacina em casa.
Para os que não são acompanhados pela estratégia de saúde da família, os mesmos ou responsáveis deverão entrar em contato pelo telefone e WhatsApp 992 11 1170. Repetindo, 992 11 1170 e avisar a equipe de vacinação, pois será necessário algumas informações do idoso a ser vacinado. A ciência tem como meta de campanha imunizar 5.964 idosos aqui em todo o município. De Maracapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h22 em Manaus, governador Wilson Lima autoriza pesquisa em pacientes do Amazonas com uso da cloroquina contra o novo coronavírus. O governador Wilson Lima anunciou ontem que autorizou a pesquisa do uso da cloroquina para combater o novo coronavírus em pacientes do Amazonas. A pesquisa teve o aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas do Conselho Nacional de Saúde e será comandada por profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, SUSAM, das Fundações de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, de Vigilância em Saúde e da Fiocruz. Esses trabalhos de pesquisa estão sendo feitos lá no Hospital Delfina Aziz e começam amanhã. Serão pesquisas e testes feitos em pacientes. O secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, disse que essa pesquisa avalia a eficácia da cloroquina associada com outros medicamentos no combate ao coronavírus em pacientes. E nesse sentido, governador, é a primeira pesquisa no Brasil. O senhor está anunciando e autorizando que essa pesquisa aconteça aqui no estado do Amazonas, todo dentro das normas da pesquisa e pode ser feito em seres humanos. Portanto, é a ciência colaborando no combate ao coronavírus, começando pelo Amazonas. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosimeire da Costa Pinto, disse que a pesquisa será feita em pacientes graves do Covid-19 e destacou que a cloroquina, que já existe há décadas para combater outras doenças, já está com restrição de vendas nas farmácias. A cloroquina ela é um medicamento muito antigo, desde meados do século passado, que ele é usado extensivamente no tratamento da malária e a partir desse século começou a ser usada também no tratamento de artrite reumatoide, lúpus eritematoso e outras doenças autoimunes. Rosimeire Pinto também disse que é importante ressaltar que esses pacientes estão em estado grave. Isso quer dizer que não adianta uma corrida às farmácias, até porque a Anvisa já declarou que esse agora é um medicamento controlado, portanto ele só vai ser vendido com receituário especial e para atender essas situações que já são prescritas, tratamento de malária, tratamento de doenças autoimunes. Essa pesquisa ela vai ser muito significativa porque nós vamos ver qual é a aplicação desse medicamento no nosso ambiente tropical, que até agora as pesquisas todas foram feitas no hemisfério sul. Então temos uma grande expectativa com essa pesquisa coordenada pela Fundação de Medicina Tropical e apoiada por nós. 6h25 em Manaus, o Amazonas chegou a 32 casos confirmados do novo coronavírus no estado. 2 pacientes da Covid-19 estão internados no Hospital Delfina Aziz e outro em uma unidade particular de saúde. Do total, 31 casos estão em Manaus e 1 em Parintins. As idades dos pacientes variam entre 10 e 83 anos. 4 dos infectados são profissionais de saúde que estiveram em congressos no Brasil e em outros países. Outros 20 casos estão em análise. O titular da Secretaria de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, ressaltou que o Hospital Delfina Aziz está fechado para atendimentos que não sejam relacionados ao novo vírus. O governador Wilson Lima decretou ontem estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus no estado, que já contabiliza 32 casos confirmados. Entre as medidas, o governo anunciou o fechamento de estabelecimentos comerciais e de lazer. Durante coletiva de imprensa online, Lima informou que apenas estabelecimentos e serviços básicos serão mantidos abertos, como supermercados, farmácias e padarias. Para o Distrito Industrial, seguem as regras estabelecidas pela Anvisa
e FVS sobre condutas nesses estabelecimentos, sobre higiene e monitoramento. Há pessoas nas empresas que têm contato com o nosso governo para nos atualizar disso. Clínicas médicas e veterinária, além de consultórios médicos, também deverão ser fechados após o decreto desta segunda-feira. Porém, esses locais podem abrir caso se enquadrem para atender pacientes de urgência e emergência, explicou o governador. Wilson Lima informou ainda que todos os servidores públicos do Amazonas devem começar a trabalhar em regime de home office, quando o trabalhador pode executar suas funções de forma remota. Polícia. Antes do Roberto Peregrini, algumas informações aos nossos ouvintes sobre indagação ou indagações sobre a ausência de companheiros aqui na bancada. O Eduardo Silva foi dispensado por integrar grupo de risco, e é uma prevenção aqui da empresa com relação ao coronavírus, preservando a saúde dos seus funcionários. Também o Edson Melo, e todos em quarentena. E posteriormente daremos informações sobre o retorno destes colegas de trabalho. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial. Movimentação tranquilas nas principais unidades de saúde de Manaus, Paulo, no que se diz respeito a ocorrências por violência. Pronto socorro 28 de agosto, apenas um registro, ainda assim por agressão física. Um homem que pegou a pisa, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele não quis dizer naquela unidade de saúde por que ele apanhou, nem tampouco de quem ele apanhou. O fato é que ele deu entrada com o rosto todo quebrado, cheio de hematomas pelo corpo. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de agressão física. Ele apanhou Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã após se envolver em uma briga de trânsito. Um fechava um, o outro fechava o outro. Aí os dois começaram uma discussão no meio da rua, até que pararam os veículos e foram para a briga. E o que desceu primeiro já foi sentando-lhe o tapa no outro, que caiu, bateu a cabeça no próprio carro e teve que dar entrada em uma unidade de saúde. O povo tá sem paciência, o povo brigando no trânsito, e o que aconteceu foi que um foi parar no pronto socorro. O agressor teve a placa do carro anotada e deverá, com certeza, ser denunciado à polícia. Grande coisa eles fizeram. Um vai responder na polícia, o outro ficou com a cabeça quebrada e não resolveram absolutamente nada em relação à briga que estavam tendo. Pronto socorro Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste de Manaus. No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de uma paulada, acabou levando uma paulada. É que ele estava bebendo juntamente com outros 3 homens. Os 3 trabalhavam em obra e ontem não tiveram o que fazer. Estava chovendo muito, daí resolveram tomar uma cachaça antes de ir para casa. Essa primeira garrafa transformou-se em 1, 2, 3, 4 garrafas de cachaça. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, houve um desentendimento entre 2 e um armou-se com o cabo da enxada e deu-lhe na cabeça do outro, o que era instrumento de trabalho para ele, para estar mexendo a massa, virando concreto, bater a massa. Ele é orelha, ele não é bem pedreiro não. O pedreiro foi que levou a lapada. O orelha, que também é conhecido como servente, acabou aí dando uma paulada na cabeça do pedreiro, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com a cabeça rachada e completamente embriagado. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais de polícia, mais de pronto-socorro. Pronto-socorro Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da Zona Leste, na Avenida Grande Circular. E uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de gargalada de garrafa pelo corpo. Um homem de 22 anos, ele foi atingido
também pelo colega de corpo, enquanto muitos estavam alagados em motel, outros estavam enchendo a cara de cachaça, e assim foi, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Enquanto no motel tinha o pastor, aleluia, toma, aleluia, vai, segura na mão, e daí vai Paulo Guerra. Nessa mesma hora, homens estavam bebendo, estavam enchendo a cara, e um deles, Paulo Guerra, acabou aí por furar a gargaladas o seu colega de copo. Também na manhã de ontem, em meio à chuva, enquanto o pastor estava no motel, tá amarrada, irmã, tá amarrada, sai desse corpo que não te pertence. Nessa mesma hora, Paulo Guerra, o homem estava levando uma violenta gargalada, garrafada pelo corpo. As informações dão conta de que eles estavam bebendo. Pediram inicialmente uma garrafa de cachaça e uma garrafa de Fanta. A garrafa de Fanta pequena foi usada para quebrar a cabeça de um deles. Um deu-lhe uma garrafa de Fanta na cabeça do outro. A cabeça espocou, estourou e a garrafa de Fanta ficou lá. Pensa numa garrafa do vinho duro, é uma garrafa de Fanta que espocou a cabeça do cachaceiro. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção, morte no complexo do Mutirão. Foi no bairro Novo Aleixo. O Mutirão, formado o complexo pelos bairros Amazonino Mendes, Conjunto Amazonino Mendes e também pelo Conjunto Amadeu Botelho e bairro Novo Aleixo. Quem mora no Novo Aleixo, quem mora no Amadeu Botelho, mora no Mutirão. E ontem, lá na rua José Romão, no complexo do Mutirão, houve uma morte e tudo aconteceu assim. Era dia de ontem. Há uma chuva recorde na cidade, estava acontecendo. Lá pela tarde, a chuva deu uma trégua ali pela boca da noite. Foi nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que 4 homens estavam em um carro cometendo arrastão na cidade. Já tinham feito aproximadamente 10 assaltos. Estavam dentro desse carro com 10 celulares roubados. Daí a polícia foi acionada e chegou junto. No momento da abordagem, eles resolveram fugir. Houve perseguição e quando chegou na rua José Romão, a polícia rapidamente os alcançou e pediram para que eles descessem do carro. Um deles, o mais ousado, desceu do carro e começou a atirar na polícia. Atirou para matar os policiais. A polícia revidou. A polícia revidou a covarde ação dos bandidos e um deles foi baleado, levado rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando no Platão, ele não resistiu aos ferimentos e morreu! O bandido morreu, partiu dessa para pior. O passarinho da morte chegou junto! O passarinho da morte fica animado quando morre um bandido. O passarinho da morte sentou lá, ficou só observando. Quando começou a troca de tiros com a polícia, o passarinho se agitou e cantou para o bandido, que partiu dessa para pior. O passarinho ficou animado. O corpo estava estendido no chão e o passarinho já sobrevoava. Não tinha nem morrido ainda, mas o passarinho já estava animado. E ele partiu dessa para pior. Enquanto isso, o Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52
52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira após 2 dias de trégua no final da semana passada. A moeda americana encerrou o dia a 5,13, em alta de 2,17%. Bovespa segue exterior e fecha também com forte queda. Nesta segunda-feira, o Ibovespa recuou 5,22% a 63.569 pontos. A Bolsa de Valores europeias abriram o mercado de ações desta terça-feira em baixa. Londres perdia 3,79%. Na França, a queda era de 3,32%, quase o mesmo prejuízo na Espanha, baixa de 3,31%. Na Alemanha, a baixa era de 2,10% e na Itália de 1,09%. O mercado asiático recuperou um pouco o terreno perdido registrado na semana passada. As bolsas encerraram a terça em alta. O Japão concluiu o pregão com lucro de 7,13%. Na Coreia do Sul, a alta era de 8,60%. A poucos minutos do fechamento, Hong Kong ganhava 4,56% e Xangai apresentava alta de 2,35%. A pandemia do coronavírus causará uma recessão global em 2020 que poderá ser pior do que a observada durante a crise financeira global de 2008 e 2009, mas a produção econômica mundial deve se recuperar em 2021, disse o Fundo Monetário Internacional nesta segunda-feira. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, disse ontem que a discussão sobre o adiamento das eleições municipais de outubro é precoce. Em nota à imprensa, a ministra se manifestou pela primeira vez após políticos defenderem o adiamento do pleito devido à pandemia do novo coronavírus. Rosa Weber lembrou que na semana passada o plenário do TSE rejeitou pedido para adiar datas dos procedimentos preparatórios das eleições. No entanto, a presidente disse que a evolução diária do quadro fático está a exigir permanentemente reavaliação das providências. Casos de coronavírus no Brasil até a noite passada, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 1.960 infectados em todos os estados brasileiros. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta o mesmo número. Foram registrados 34 mortos no país, 30 deles no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde registrou o primeiro caso de Covid-19 no dia 26 de fevereiro. No dia 6 de março eram 13 casos confirmados. No dia 8, 25. 3 dias depois, em 11 de março, eram 52. No dia 13, 98. No dia 15, 200. 3 dias depois, em 18 de março, 428. Na sexta-feira passada, dia 20, 904 casos confirmados. Nessa segunda, chegamos a 1.891. O Ministério da Saúde avalia que os próximos dias serão decisivos para frear a curva de aceleração da Covid-19 no Brasil. Os técnicos avaliam diariamente os efeitos das decisões tomadas até aqui e o governo não descarta a possibilidade de anunciar novas medidas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde de ontem que o governo vai implementar um plano de 85,8 bilhões para fortalecer os estados e os municípios, medida que visa o enfrentamento da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Na noite desta segunda-feira, contudo, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Vanderly Rodrigues, informou que o montante chega a 88,2 bilhões de reais. Reino Unido fecha hoje lojas não essenciais e decreta isolamento e cancelamento de eventos. Pessoas só poderão sair para trabalhar em trabalhos que não possam ser feitos remotamente e para necessidades médicas. A campanha na Itália para que pacientes terminais com coronavírus possam dizer adeus a familiares. Itália se tornou o país com mais mortes por coronavírus no mundo. Devido ao isolamento, muitos não tiveram chance de se despedir de entes queridos que morreram. Lá já morreram mais de 6.000 pessoas. Um grupo de 177 brasileiros está dividido nas cidades de Porto e Lisboa, em Portugal, enfrentando uma série de problemas devido à suspensão e ao cancelamento de voos no país europeu. Alguns estão há quase 2 semanas tentando o retorno. Eles revelam que o dinheiro acabou para muitos deles e alguns afirmam que não tem mais para onde ir ou com quem buscar auxílio.
As autoridades sanitárias da China anunciaram nesta terça-feira que foram registrados nas últimas 24 horas 78 novos casos da Covid-19, a maioria deles importada do exterior, o que gera o temor de uma nova onda de infecções. De acordo com o balanço oficial do Ministério da Saúde, foram contabilizadas 7 mortes, todas em Wuhan, o foco da epidemia, onde um novo caso foi detectado após 5 dias sem diagnósticos positivos. Das 78 novas infecções relatadas nesta terça-feira, 74 são casos importados, ou seja, quase o dobro do dia anterior. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje, o Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem 34 mortes e quase 1.900 casos confirmados. Rio registra um óbito na capital. Planalto Central, capital da República. Postos de combustíveis fecharão à noite, aos domingos e feriados. Jornal do Comércio no Recife. Governo federal destinará 8 bilhões para a saúde e suspenderá a dívida dos estados com a União. 0 hora, Porto Alegre. Desembargador derruba a decisão que suspendia a investigação sobre Flávio Bolsonaro. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Comércio busca diálogo para voltar a funcionar. A crítica. Amazonas começa estudo com cloroquina. Diário do Amazonas. Amazonas está em calamidade com 32 casos de Covid. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.